Mi nombre es Eduardo Guimarães Urnó de Moura y hablamos ahora de la efectividad de los riesgos de la cirugía. La cirugía tiene una baja tasa de mortalidad, 0,08%, pero tiene una complicación alrededor de 17%, con una tasa de reoperación de 7%. E quando vamos evaluar os resultados, a perda de peso da banda gástrica é menor que a perda de bypass, que é muito semelhante da perda de gastrectomia vertical. A intenção de nossa participação é falar do tratamento endoscópico de las complicações pós-quirúrgicas específicas da banda gástrica, do bypass gástrico e do sleeve gástrico. Hablando sobre a erosão que há decorrência da banda gástrica. Em nossa experiência, é um procedimento muito sencillo, ao redor de taxa de sucesso de 95%, e que nós vamos fazer a secção da banda quando a mesma tem uma exposição ao redor de 40%. É muito interessante avaliar, antes de começar com a secção da banda, se a pessoa mantém o porte ou se não tem mais o porte, porque tem que primeiro sacar o porte, fazer muitas ligaduras em la conexão do porte para que não tenha pneumoperitônio importante. As complicações a partir de las anastomoses começam com as estenoses e tem que ter muito cuidado quando você tem que fazer algo para tratar os sintomas da pessoa. Muitas vezes a pessoa habla que tem disfagia, pero quando você vai passar o endoscópio, tem diâmetro ao redor de 10, 12 milímetros. Isto está muito bueno porque a pessoa necessita ter restrição. Então, se você vai dilatar uma pessoa que tem diâmetros mais que 10 milímetros, tem risco de la pérdida de la característica quirúrgica de la restrição, agregado com a pérdida de la característica quirúrgica, que fundamentalmente la desabsorção. Então, acá tem que evaluar se a pessoa tem uma estenose do pouch pelo anilo, se é por deslizamento ou não, se a pessoa refere intolerância alimentar pelo anilo e, portanto, se a pessoa tem manifestação de vômito ou se tem dolor e náusea, e efetivamente se tem estenose da anastomose gastrointestinal, se o diâmetro é menor que 9,8 milímetros. Este é uma imagem onde você identifica a anastomose, identifica que o diâmetro é menor que 10 milímetros, e nessas circunstâncias é possível fazer a dilatação, que é muito sencilla. Você vai passar o balão dilatador, sempre passa com a guia, sob controle radiológico é muito melhor, embora nem sempre seja necessário, pero é importante se tiene, e a taxa de sucesso é muito elevada, ao redor de 98%. Pero tem que ter em conta que muitas pessoas têm complicações desta cirurgia e que há muitos fatores que vão pôr em dúvida o resultado da indicação da dilatação balonada da anastomose ou a técnica que você vai utilizar e quando você deve evitar de fazer o tratamento endoscópico. Esta é uma publicação nossa em que demonstramos os limites do tratamento endoscópico pelos riscos da perfuração. Mira que nesta pessoa tem uma área de muita isquemia. Então, se você tem um segmento largo isquêmico, este procedimento provavelmente endoscópico não será bueno, porque tem uma área mais que 2 centímetros de estenoses, e mesmo que você tenha resultado imediato bueno, o risco de recidiva de los sintomas é muito elevado. Esta é uma pessoa que eu tratei personalmente e que na terceira sessão do tratamento ocorreu uma perfuração, e esta pessoa foi submetida à cirurgia para tratar em definitivo o problema que tinha, que era uma área segmentar de isquemia pós-bypass. Esta é uma outra circunstância quando você tem o deslizamento do anilo. Muitas vezes estas pessoas são submetidas à cirurgia para sacar o anilo, pero
habla con la persona, habla con el cirujano. Si acá tiene un anillo de Silastic, usted puede tratar con endoscopía. Entonces vai a pasar o dilatador pneumático do cardia de 30 milímetros através deste sítio da anastomose, onde há o desvio da arça por deslizamento do balão, e vai fazer a dilatação, sempre com o controle radiológico. Quando tem perda da cintura, da constricção, você pode suspender o procedimento, que o resultado é muito bueno. Pero para quem você vai fazer isto? Tem que ter em conta que muitas dessas pessoas têm dolor abdominal e têm risco de isquemia da estenose. Esta pessoa não se pode fazer este procedimento. Esta é uma limitação. Pero as pessoas que não têm sintomas de dolor e não têm aspecto de isquemia, o êxito do tratamento endoscópico, quando você tem o anillo de Silastic, é ao redor de 100%. Outra possibilidade é ter a erosão do anillo de Silastic no estômago. Esse é o procedimento mais sencillo. Você utiliza uma tijera e faz a secção do anillo e saca muito rapidamente e sem complicações. Este é um procedimento tranquilo. A outra possibilidade é a pessoa que tem uma reganância de peso, em que o tratamento endoscópico é importante para fazer com que esta pessoa possa minimizar o diâmetro da anastomose e com isso ter um novo período de perda de peso. Pero isto é multifatorial, então você tem que avaliar persona a persona. Muitas vezes, quando você tem um contingente de gástrico muito amplo, tem que fazer a sutura não apenas na anastomose, tem que fazer também em la parte gástrica remanescente. Pero se tem fundo gástrico, o tratamento não é endoscópico, o tratamento é quirúrgico. Há muitas técnicas para fazer isto, pero a mais frequente que tem um resultado muito bueno é que quando você vai utilizar a sutura que é full thickness, que é os procedimentos do Apollo, do overstitch, em que quando você compara a sutura que é full thickness com a sutura que é parcial, o resultado é muito melhor quando você utiliza a sutura full thickness. Isto é algo significativo, pero o resultado a largo prazo tem que avaliar, uma vez mais, persona a persona, com a característica do tratamento que você está disposto a fazer. A sutura hoje tem que associar uma técnica em que você vai fazer uma secção da mucosa para ter uma área muito mais ampla de contato e depois faz a sutura. Com isto, vai ter uma resposta de cicatrização muito mais duradoura que simplesmente fazer a sutura sem ter uma área de contato melhor. Vamos falar agora do problema mais frequente sob o ponto de vista de dificuldade de resolução, que são as fístulas. E as fístulas, você pode ter a fístula na gastrectomia vertical, como no bypass. Ele tem que indicar o melhor tratamento de acordo com muitas variáveis. E vamos discutir quais são as variáveis que são muito importantes, não? Mira que a ideia inicial é quando você vai tratar a fístula, você vai poner técnicas para cerrar a fístula ou para fazer a drenagem da fístula. É uma abordagem distinta. E por que é uma abordagem distinta? Porque depende muito se você tem uma pessoa com desenvolvimento da fístula muito temprana ou se você tem atendimento de uma pessoa que já tem uma fístula crônica, que a indicação da técnica varia muitíssimo. Portanto, tem que compreender como todo qual técnica quirúrgica a pessoa ha ido submetida, que tipo de fístula que tem, o diâmetro da fístula, a localização da fístula e discutir com o cirurgião se houve algum problema técnico durante a realização do procedimento que possa justificar alterações em que você tem que avaliar. Se a pessoa tem uma estenose distal que vai manter a fístula e, portanto, tem que tratar isto, ou se a pessoa tem só uma fístula não muito complexa e que o tratamento é muito mais sencillo. Para ter como conceito, a abordagem endoscópica precoz influencia
muy significativamente la cicatrización. Mira, la eficacia es de 100% cuando usted vaya a tratar a la persona hasta las primeras 3 semanas. Y después de 3 semanas, la tasa de suceso baja mucho para 70%. Entonces tiene que siempre intentar hablar con el cirujano para que usted possa ajudar al paciente en un período mucho más temprano do que 30 días. ¿Cuál es la frecuencia de la fístula de la anastomose después de la cirugía bariátrica? Esto es muy variable, de 0.1 hasta 6%. Tiene que comprender en qué circunstancia, qué grupo de personas ha sido submetido a la cirugía, porque tiene una variación muy elevada. Particularmente la persona que tiene una fístula después de una segunda abordaje quirúrgica, esta técnica tiene mucho más asociación con fístula do que una persona de tratamiento primario. Los factores de riesgo son la edad, más que 55 años, en hombres que hay submetido a reintervenciones y que tienen muchas comorbilidades. La fístula de anastomose es la segunda causa de muerte por cirugía bariátrica. Y la tasa de mortalidad de pacientes con fístula y reintervenciones es alrededor de 15%. Por tanto, estamos adelante de un escenario muy peligroso. ¿Y cuál es la técnica que nosotros utilizamos para el tratamiento de la fístula? Sobre el punto de vista clínico, siempre vamos a evaluar si tiene una persona con sepsis y choque séptico, por tanto una fístula complicada, o si es una persona que está estable sin sinais de sepsis. Si la persona tiene sepsis, el tratamiento quirúrgico es imperativo. Es mucho mejor una abordaje con drenaje ampla para solucionar los cuadros sépticos de la persona. Pero si tiene sinais que no hay sepsis, el tratamiento endoscópico o radiológico tiene muy buena solución, muy taja de solución. ¿Cuáles son los puntos claves? La fístula postquirúrgica hasta 5 días a menudo es causada por la relación con problemas técnicos y por lo general requieren tratamiento quirúrgico. Realizar la drenaje externa antes del tratamiento endoscópico es esencial, pero hoy tenemos técnica que nosotros podemos hacer la drenaje interna también. Y la tercera situación es la necesidad de identificación y tratamiento de los factores obstructivos. Si tiene, por ejemplo, una persona que tiene una fístula, pero tiene una estenose distal. La persona que tiene un dreno que está para dentro de la cavidad. Si la persona tiene una estenose distal, que mantiene la presión intragástrica muy elevada, y para tanto, esto lleva a ruptura de la pared gástrica y causa la fístula. Entonces, tiene que evaluar persona a persona. La clave del tratamiento endoscópico para nosotros, si tiene bajo débito, menos que 200 mililitros en 24 horas, y el diámetro de la fístula es menor que 10 milímetros, hay situaciones que usted puede utilizar lo tejido adhesivo o la matriz epitelial acelular o los clipes convencionales. Pero acá hay un problema importante. Lo éxito es alrededor de 80%, pero usted necesita múltiples sesiones y tiene alto custo. Por tanto, cada vez menos utilizamos de estos materiales. Cuando usted va a evaluar la posibilidad de utilizar lo overscope clip, que es un procedimiento muy sensible, muy adecuado, muy elegante, tiene que tener en cuenta que la tasa de suceso varía mucho. Si usted va a utilizar una terapia primaria, la tasa de suceso es alrededor de 70%, pero tiene que utilizar muy temprano. Si usted va a utilizar como resgate, una persona que tiene más tiempo de los surgimientos de la fístula, cuando usted vaya a poner el clip, la tasa de solución es menos que 50%. Por tanto, cuando usted vaya a utilizar el overscope clip, en las personas que tienen como terapia primaria y que tienen la fístula temprana. Y a respeito de las fístulas más complejas, cuando usted va a utilizar los estentes metálicos y las otras técnicas. Los estentes metálicos se utiliza muchísimo, pero ¿cuándo tiene indicación? Tiene indicación cuando la fístula tiene más que 10 milímetros y que el débito tiene más que 200 mililitros por día.
e também quando tem umas estenoses, que a fístula vai permitir a modulação da estenose. E quando você tem uma fístula maior que 30%, eu creio que esta é a melhor indicação. Quando tem praticamente uma desconexão da anastomose, a prótese é uma boa indicação. Pero tem que poner o stent muito temprano. A pessoa, depois que tem a orientação da fístula, que é uma fístula crônica, o stent não é uma boa opção. Mira os resultados que nós temos, é muito semelhante da publicação em geral. As taxas de êxito é ao redor de 80%, e as complicações são muito elevadas, mais que 20%. Isto é um problema, principalmente o dolor, que a pessoa tem muito dolor nos primeiros dias. E se tem stents com diâmetros muito largos, a pessoa tem mais dolor, tem uma relação do diâmetro com a manifestação clínica. Muitas vezes tem náuseas, tem vômitos, e tem algo que é muito importante, que é a migração. E a migração ocorre hasta 30%. Então, tem que ter uma indicação muito precisa para que ter muito menos problemas com o stent. E há que compreender que modelo de stent deve utilizar, porque a grande maioria de los stents tem pressão distintas. Mira que o stent tem pressão desde 54 milímetros de mercúrio hasta mais que 150. Então, tem que entender se é possível que este modelo de stent se erre a fístula e se mantenha no mesmo eixo que é ponido. Esta é outra situação quando você vai fazer o tratamento da fístula, e se a pessoa tem algo de uma dificuldade de esvaziamento gástrico e uma subestenose em la área da transição corpo-antro, tem que tratar isto também. Então, muitas vezes, nós associamos a dilatação com o balão, a colocação do stent, a dilatação do balão e a aplicação de vácuo, a colocação do balão e também a aplicação do balão e depois a colocação de pigtail. Vai depender muitíssimo do tempo e da resposta clínica da pessoa, pero tem que tratar os fatores que são mantenedores do orifício fistuloso aberto. E no caso, o mais frequente são as estenoses. E que habla um consenso que é hecho em 2012 específico da gastrectomia vertical, que o stent é muito adequado quando você vai utilizar em la fase aguda, e que quando você vai utilizar em la fase crônica, os resultados são muito limitados. Então, se utiliza cada vez menos o stent. Isto é um exemplo de uma pessoa que é submetida ao sleeve, que desenvolveu com fístula e tinha nesta fístula uma área de um septo, muito parecido com o caso que mostrei há pouco para vocês, em que o tratamento foi a secção do septo, a dilatação com o balão. Em 3 ou 4 sessões solucionamos o problema. E que agora fazemos quando temos as fístulas crônicas, não? Mira que este é um caso muito interessante. A pessoa tem uma fístula crônica com mais de 2 meses de indicação para tratamento endoscópico. E quando nós somos avaliar, decidimos poner o Amplatzer. O Amplatzer é um stent muito interessante que se utiliza muitíssimo em la cirurgia bariátrica e que permite que você funcione como a colocação de como se fosse 2 stents, porque tem uma área de constricção e tem uma área que vamos mostrar no desenho para você. E desta forma se cerrou a fístula. Mira como está, tem 2 partes helicoidais. É muito tranquilo, porque você faz a endoscopia, passa a guia por dentro do endoscópio, passa por la parede abdominal, a pessoa tinha uma drenagem externa, e você faz a liberação do stent e do limite do lumen gástrico. E com isto, você impede a contaminação da área, a manutenção da passagem de flujo das secreções. E isto leva a se cerrar a fístula muito rapidamente. E a pessoa, no mesmo dia, é possível se alimentar sem que tenha qualquer tipo de dano. Isto é um procedimento muito elegante.
há possibilidade de fazê-lo, pero os resultados são buenos quando você vai fazer o tratamento das fístulas agudas, ao redor de 100%, 97%. Pero quando você vai pôr este modelo de stent em fístula aguda e não crônica, baja muito a taxa, ao redor de 70%. Portanto, quando vai a pôr este modelo de stent, ponga em o paciente que tem uma fístula crônica. E a terapia do vácuo. Esta é uma terapia espetacular, porque isto é um procedimento que permite que a pessoa possa ir para sua casa depois de 2 sessões. Não necessita mais do que 2 a 3 sessões para o tratamento desta fístula, com o sistema de vácuo, e você pode, depois de diminuir a cavidade e ter o tejido de granulação, sacar o vácuo e poner o pigtail. Isto funciona muitíssimo bem para qualquer fístula do aparato digestório. Isto é uma técnica que eu estou muito entusiasmado com a mesma e a hecho em situações muito diversas com resultados muito adequados. Mira cá, é uma anastomose que você está identificando, a anastomose anastomose jejunal, pero tenía una fístula en la anastomose gastrojejunal. Es un orificio muy amplio, tenía un dreno que nosotros sacamos lo dreno y cambiamos lo dreno pelo sistema de vácuo, porque tiene que ser un sistema cerrado, ¿no? Entonces no vaya a poner lo vácuo y mantener lo dreno externo, porque no tiene vácuo en esta circunstancia. Entonces, después de hecho este procedimiento, ponemos uma sonda, mantenemos este sistema de vácuo, onde fazemos por 2, não mais que 3 sessões, e com isto temos uma resolução do problema de uma maneira muito elegante e muito pouco incômoda para a pessoa. Lo incômodo é que se queda por el hospital ao redor de 2, 3 semanas, pero é muito melhor. E se tem infecção, também a evolução vai muito bem. Para finalizar, vamos relembrar que não há suficientes dados para estabelecer um algoritmo preciso para tratar as fugas e para as fístulas pós-cirurgia bariátrica. Há que combinar muitas vezes os distintos métodos, pero considera tu expertise quando vai definir qual é o dispositivo, porque isso também é muito importante. Graças por todo.